Marcos 10. Marcos 10. Vamos dar início. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Somente até aqui. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Todas obras que o Senhor Jesus fez, milagres, né? Se a gente analisar todas elas, assim, se você ler todos os capítulos, foi através do quê? Da fé. Essa pessoa fala a história desse cego. O que ele tinha? Fé e tinha perseverança. Não enxergava, mas ele tinha fé. A visão dele não impedia o que é o mais importante, que é a aproximação do ser humano, o Senhor Jesus, o nosso bom Deus, é a fé. A visão dele não impediu isso dele. A visão é uma pessoa cega. Eu acho que é uma das coisas mais tristes que existe na face da Terra, porque agora aqui na Inglaterra nós estamos no verão. O verão é pouco tempo também, só dois, não passa 60 dias, 50 dias, logo já fala assim, ladeira baixa. Daí começa a vir já o frio, o vento gelado e já passa rápido. Acabou a primavera, entrou o verão, e a coisa mais linda é primavera, agora no verão, as flores lindas, aquela visão, o céu, né? O cego não consegue ver isso. Como que ele vai enxergar? Ele não tem visão para ver. Então, a gente analisar bem, nós temos visão, nós enxergamos, né? Nós conseguimos olhar, sair lá fora, a hora que nós acordamos, você olha, vê aquele dia bonito, já clareando, né? Aquele sol, a tardezinha, o pôr do sol, a hora que ele vai descendo, vai indo embora, você tem essa visão, né? E imagina o cego, né? Como que ele faz para acordar, dormir? Ele não tem a visão, para ele tudo é escuro, né? Ele vai dormir no ritmo de visão que ele enxerga, aliás, que ele não consegue ver. Acorda no ritmo de visão que ele não consegue ver. Então, eu acho que um cego é uma das situações nos seres humanos muito tristes que passa na face da Terra, né? Mas tem cegos que conseguem as coisas ser felizes. Não é a cegueira que atrapalha a felicidade dentro da gente, né? Deus tem milagre de fazer, Deus tem poder de fazer. Igual que a história fala desse cego de Jericó. O que que fala? Jericó, o Senhor fala assim, e depois foram para Jericó. Ele está chegando em Jericó. E na hora que ele está saindo de Jericó, ele sai com seus discípulos, na beira do caminho tem esse cego chama Bartimeu, que fala, ele está sentado junto do caminho, mendigando, quer dizer, pedindo pessoas que não tem, ele não tinha uma profissão, então o único que ele sabia fazer era pedir as coisas. Então ele estava mendigando, pedindo esmola. Mendigo é quem pede esmola, né? Estava mendigando, e o Senhor Jesus, a hora que vai passando, ele ouviu falar que o Senhor Jesus estava passando ali. Ele falou, quem que é? Ele era cego, não era, mas escutava, escutava. A hora que ele viu falar que era o Senhor Jesus, ele fala assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na hora que ele fala essa palavra assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, com certeza, irmão, se nós analisar bem o que está escrito aqui, alguma pessoa, o parente dele, o seu pai, a mãe, já tinha falado da história do Senhor Jesus.
Eu tinha falado das profecias para ele, porque ele fala bem claro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer cego. Ele sabia já o assunto, quem era o seu Jesus, que já via lá de trás, da raiz de Jessé, Davi, para chegar que reinasse sobre Israel. Então, ele sabia dessa história. Então, na hora que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele começa a falar num tom alto que ele é repreendido, e ele, os seus discípulos, apóstolos, vão lá, repreende ele. Aí, quando repreende ele, fala mais ainda, né? Fala que a palavra fala que ele eleva a sua voz ainda com uma voz maior, um pouco mais alta, e começa a clamar. E o Senhor Jesus escuta. Por que o Senhor Jesus escutou? Porque ele falou essas palavras: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peraí, opa, esse aí sabe que da onde eu vim. Ele sabe quem que eu sou. Não é qualquer pessoa que está me clamando aí. Esse cego sabe. Eu falo assim, quando nós clamamos a Deus, em oração mesmo, sentimentos é uma coisa, você buscar, você orar, né? Você faz aquela oração de madrugada, igual o jejum que a serva de Deus falou que vão fazer, é uma coisa, você orar, você ter sentimentos de louvar a Deus, buscar. Agora, quando você fala palavras que chama a atenção do Senhor Jesus, palavras de humildade, que saem lá de dentro, palavras que você fala assim, que ele olha para você e fala: opa, essa não é uma oração qualquer. Esse não é um pedido qualquer que essa serva está fazendo por mim. Alguma coisa saiu lá de dentro que me chamou atenção, né? Isso chama fé. Aquela oração com fé é diferente de qualquer outra oração. Oração com fé, ela persevera naquilo que você precisa alcançar. Então é diferente de você chegar, dobrar o joelho. Você chega cansado do trabalho, faz uma oração, já deita, vai dormir. De madrugada você levanta, faz uma oração, apresenta, vai dormir. É uma oração, mas aquela oração que você fala: Senhor, eu preciso, eu tenho essa necessidade, eu preciso disso. Se tu não vier fazer por mim, não tem ninguém na terra. Não tem ninguém que possa fazer se não for ti aí no céu. Sabe aquela coisa que sai lá das entranhas dentro da gente? Essas orações que mexem com o Senhor. Essas orações que traz esse sentimento de fé. E quando traz o sentimento de fé, o que acontece? Você alcança aquilo que você precisa. E quando você não alcança, o Senhor Jesus explica para você, ele te consola. O Senhor Jesus ele te dá o discernimento para você entender que ele está do teu lado, mas ele não pode te atender. Esse cego não, ele foi diferente. Fala assim, ó, quando o Senhor Jesus, ele escuta, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os seus apóstolos, discípulos, né, vão lá e falam: ó, por favor, fala baixo, você está atrapalhando o mestre, ele está passando aqui. Aí o Senhor Jesus passa e fala essas palavras assim, ó, é, mas ele clamava, a hora que mandava ele ficar quieto, ele clamava cada vez mais alto, falando: tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Jesus parando, disse que chamasse ele. Pega seus discípulos, chama ele para vir até mim. Daí seus discípulos já mudam. Aquelas pessoas mesmo que estavam mandando ele ficar quieto, vai lá e fala: olha, o mestre está te chamando, tem ânimo, vai até ele. Ele quer falar com você, aproveita agora, né? As mesmas pessoas que estavam mandando ele ficar quieto, as mesmas pessoas que falaram para ele: ó, você vai atrapalhar o mestre. O mestre vai lá, muda, como muda a situação? É igual uma posição, você tem uma posição em qualquer emprego, ou se você está lá, ninguém te conhece, mas se o dono da empresa te chama, chama fulano do tal, eu quero falar com ele, eu vou fazer alguma coisa para ele. Daí as pessoas vão lá com respeito sobre você. Olha, o dono da empresa está te chamando. Vai lá até o escritório dele, ele vai te fazer alguma coisa, você vai ser promovido, alguma coisa vai fazer com você. A partir daquele momento, as pessoas começam a te respeitar. E assim, numa igreja também, quando a pessoa, às vezes, tem um cargo de uma noite para um outro dia, vai, de repente ele é apresentado, daí muda totalmente o respeito pelaquela pessoa. Eles não vê o que está dentro do coração, ele vê a posição. O Senhor Jesus não viu isso, não viu que era todo mundo olhou um mendigo sentado na beira do caminho pedindo esmola. O Senhor Jesus não olhou isso, não viu isso que era um mendigo que estava pedindo esmola. O Senhor viu que saiu de dentro dele com fé.
O Senhor Jesus olhou a fé que saiu lá dentro dele e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que o Senhor Jesus, quando olhou para Davi, ele não olhou a carne, não olhou o ambiente, não olhou o corpo, a estatura de Davi, ele olhou o que estava dentro do coração dele. É isso que as pessoas vão se enganando aí no mundo. Muitos vão batendo cabeça, muitos vão erros atrás de erros por confiar em pessoas, em homens humanos, por pedir coisas para homens humanos. E vão aí passando. Não é isso que acontece? Aí o Senhor Jesus chama ele. A hora que chama ele, este manda chama ele, a hora que ele chega de frente para o Senhor Jesus, ele chega, já pensou um cego, não estava enxergando nada, sua visão completamente cega, não tinha, de repente ele levanta e fala assim, ó, tem, e Jesus, passando, disse, chama ele, chamaram ele, os apóstolos, discípulos, na hora, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. E ele chega para o seu Jesus, ele na hora ele pega, estava com a capa antes, sai, solta a capa e sai correndo. Ele chega próximo do seu Jesus. Jesus olha para ele e fala: que queres que te faça? Um mendigo, um cego, que pouco tempo estava sendo desprezado, há pouco tempo pessoas estavam mandando ele ficar quieto. De repente ele segue, está de frente com o Senhor Jesus e ouve essas palavras: o que queres que eu te faça? Né? Já pensou um cego? Já pensou, volta a mente da gente um minutinho, você nessa visão agora, um cego na beira do caminho, mendigando, pedindo dinheiro, as pessoas desprezando ele, mandando ele ficar quieto, ele não queria nem saber, não se importou para isso. De repente ele escuta essas palavras, o Senhor, ele está te chamando, vai até ele, vem rápido, bem rápido. De repente ele levanta e está de frente com o Senhor Jesus. Isso, ele já sabia a história do Senhor Jesus, ele tinha uma senha dentro dele. Por que essa senha? Porque ele falou aquilo que poucos sabiam. Ele era cego, mas tinha escutado já histórias, profecia. Deveria ler, as pessoas já leram para eles o Velho Testamento. Sabia que lá de trás de Davi, até chegar, o Messias estava para vir, estava aguardando esse Messias. Então ele não era qualquer pessoa. E naquele momento, naquela estrada ali onde ele estava, não era uma situação que ia acontecer por acaso, não. Não foi isso. O Senhor Jesus já sabia, aquele encontro já estava marcado. Então o Senhor Jesus chama ele, sabe o que o Senhor Jesus fala? O que queres que te faça? Ele responde assim com bastante eficácia, né? Com bastante fé, falar. Jesus disse, e falando disso, o que queres que te faça? O cego simplesmente falou assim, com tudo, é a minha oportunidade agora. Senhor Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar, eu não tenho visão, é a minha tristeza por não enxergar. Eu quero ter uma visão para enxergar. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, sabe o que ele vê? Ele vê a fé dentro desse cego, desse mendigo. Essa obra foi construída com fé. Essa obra foi feita porque ele teve fé. Ele teve, naquele momento que ele encontra o Senhor Jesus, aquele de frente a frente, ele fala: eu queria ver. É só isso que ele falou. O Senhor Jesus, ó, na palavra inteira, fala assim: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. O Senhor Jesus olha para ele e fala: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, na hora que ele viu, ele seguiu Jesus. Imagine ele, cego, sabia a história do Senhor Jesus. No momento que o Senhor Jesus falou: o que queres que eu te faça? Fala: eu quero ver. Ele dá visão para ele, naquele momento que ele vê aquela história que falaram lá que ia sair de Davi, que ia chegar o Messias, ele enxerga esse Messias. Você acha que esse cego criou a crença, ele foi convertido na hora ou não? Bem claro que ele foi convertido, porque fala assim: e ele seguiu Jesus pelo caminho, virou um discípulo do Senhor Jesus. Você viu a perseverança dele, a fé, o jeito dele falar. Ele não se importou, ele não teve medo de buscar, mas só que ele teve, assim, a valência. Ele sabia, bom, ele pode me curar ou não, ele pode me libertar ou não, mas que eu vou gritar aqui, eu vou me implorar para ele, eu vou. E foi lá, e conseguiu. E muito senhor não cura. Muito senhor cego, você já viu cegos felizes por aí? O senhor vai lá e conforma, consola ele, olha, você não vai ter visão, mas você vai ser feliz. Aqui na Inglaterra tem vários cegos que andam com uma bengalinha assim, que tem uns sensorzinhos.
Eles andam assim, tem um sensor onde tiver buraco, onde vai bater em algum lugar assim, ela pinta, eles vão, mas você passa perto deles, assim, eles vão dando assim, aquele sorriso, fala good morning para eles, good morning, para, assim, mas eles falam com alegria, tá vivendo a vida. Tem uns que Deus cura. Esse aqui foi, Deus quis curar ele para mostrar para todos aqueles que não importava o que eles pensavam, importava o que Jesus poderia fazer para as pessoas. E nós já sabemos que ele pode fazer muito mais do que isso. E tem pessoas, você que está aí hoje escutando, o que que você acha que é mais difícil? Aquilo que você está precisando, aquilo que você tem a sua necessidade, aquilo que você está implorando tanto. Quantos anos você está implorando aí? Você está enxergando, teus olhos para enxergar, mas você está implorando, pedindo. É mais difícil se você ele fazer um cego enxergar ou daquilo que você precisa. Aí o Senhor fala para você, você tem que buscar com fé. Você tem que, a hora que você for joelhar, buscar Ele em joelho, em oração, ou onde você estiver, o que você for fazer, tem que ser com fé, tem que ser com verdade. Ele pode fazer e vai fazer. Ele é Pai. Ele tem prazer, a alegria dele é quando uma oração toca no sentimento lá no céu e chacoalha o trono de Deus. Ele fala, essa oração, ele está falando aquilo que ele me conhece, ele sabe o poder que eu tenho para fazer. Ele vai lá e realiza. Deus vai fazer muitas coisas para quem está escutando, se bater com fé. Ele vai fazer você aquilo que você está esperando, que é impossível, que você acha que nunca mais vai voltar na minha mão. Foi embora, nunca mais vai voltar. Ele faz voltar. Depende da sua fé. Agora, se ele. O que que fala amadurecimento espiritual? Se ele também fala assim: olha, o que basta para você não é você enxergar, não é você ver, você já conhece tudo, você já me conhece que eu sou Jesus Cristo, eu sou Deus, eu posso fazer o que eu faço. Mas o que você tem que saber, o que te interessa para você é a salvação da sua alma. Então isso aí é um espinho na tua vida, carne, ou na tua vida. Você vai viver, mas eu não vou arrancar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu vou fazer você entrar no céu com isso, eu vou te fazer você se acostumar com isso, eu vou fazer você aprender, saber disso, te extrair conselho para as outras pessoas. Ele pode fazer, ele muda, ele dá para a gente, sabe o quê? Ele dá um sentimento de conformidade, de se conformar. Mas se ele quer fazer, é hora dele fazer, está escrito para fazer, ele faz, porque o que é nosso vem na nossa mão. O que é nosso, você pode às vezes buscar, orar, buscar, às vezes não vem porque não é o tempo também, mas quando é o tempo, esse cego aqui estava lá no caminho, esperando o Senhor Jesus passar, a hora que ele viu lá, ele viu falar que era ele não quis nem saber, foi lá Glória a e a sua Deus. perseverança conseguiu aquilo que ele queria. Então, Deus, é um conselho, fala que a palavra de Deus é um conselho, a nossa fé ela é extraída daquilo que sai dentro do nosso coração, se tem verdade, se é com conhecimento de quem é o Senhor Jesus, do que ele fez, porque o Senhor Jesus, às vezes, muitos faz os milagres, mas muitos não voltam, não seguem ele. Esse cego foi bem feliz, porque quando ele falou assim, o Senhor Jesus falou assim para ele, vai, a tua fé te curou, ele começou a enxergar, logo ele começou a seguir o Senhor Jesus. Foi diferente daqueles 10 leprosos, que só um voltou pelo milagre que aconteceu, só um voltou, os 9 não foram, não sabe o que aconteceu. Então, por isso que às vezes Deus não faz aquilo que nós precisamos. Ele sabe que nós não vamos. Ele vai fazer, às vezes vai dar uma visão para você enxergar melhor, uma visão que você está cego, às vezes não visão de enxergar. Você vai começar a enxergar as coisas e você vai pôr outras coisas dentro do teu coração e vai começar a afastar das coisas de Deus. O Deus olha lá na frente, nós olhamos agora, nós queremos as coisas agora. Por isso nós temos que pedir, Senhor, se é para tu fazer para mim, ou abrir uma porta, ou dar na minha mão, por favor, que se não for para atrapalhar a minha vida espiritual, que tu feche essa porta. Agora for para me fazer eu andar contigo de mão dada, ser um servo teu, uma serva tua, nos teus caminhos, que tu abra as portas. É uma oração de sabedoria, é um pedido de sabedoria, né? Às vezes tem cegos felizes, tem cegos que enxergam as coisas com felicidade, andando por aí, e não reclama, não fica murmurando. Aqui na Inglaterra, próximo aqui da Itália, tem uma pessoa que eu vou falar o nome dela, no sentido da palavra. É uma pessoa feliz.
Se você ler, eu gosto de ver história de pessoas, eu vi a história dele há pouco tempo, chama Andrea Bocelli. Andrea Bocelli é um grande cantor italiano, mas não dessas músicas depravadas que tem por aí. É um tenor, mais ou menos, para vocês entenderem. Ele ficou cego aos 12 anos. E com 12 anos ele ia na igreja, que a sua avó tocava órgão. E ele pediu para Deus dar um dom para ele, dele cantar. E Deus deu. Então, para ele cantar cego, hoje ele alegra as pessoas por aí. Então, a gente pode pedir com as nossas dificuldades, aquilo que, se nós conformar com aquilo, que às vezes não vai embora da nossa mão, da nossa vida, nós achamos que está atrapalhando. Senhor, me ajuda eu viver com isso, me ajuda eu viver com esse espinho, como Paulo falou. Deus não tirou o espinho da vida da vida de Paulo, mas Senhor, me dá para me extrair aí sabedoria, me dá ensinamentos para passar para as pessoas. Você vai ser a pessoa sábia, numa cadeira de rodas, às vezes você vai ensinar as pessoas, você vai dar conselhos para as pessoas. Jesus pode fazer. Tem que saber se ele quer, porque se às vezes ele vai fazer, vai te dar uma visão, você vai sair dos caminhos, você vai, às vezes, vai seguir aquele caminho reto, você vai começar a virar para lá, para cá, e você vai demorar para chegar lá na frente, e você vai só se machucar. Mas se a tua oração é com fé, e for o momento que o que é teu vai vir na tua mão, vai vir na tua mão, não se preocupa não. Senhor, mas não aguenta. Até quando? Até quando? Até quando você aguentar? Não. Até quando ele sabe, até quando ele olhar lá do céu e falar, agora está pronto. Ela passou pelo processo, foi demorado, mas eu sei que ela vai aguentar. Não, eu não vou dar para ela que ela não vai aguentar. Eu vou dar o meu bálsamo consolador para ela passar por isso que ela está passando. O importante para ela é a vida eterna, a vida futura, aquela vida que lá no céu, que logo nós todos vamos ter que sofrer para estar lá. Não é isso? É o que espera por nós. Então, Senhor Jesus sabe o que é bom para nós. É um conselho assim de fé, mas de conformidade. Ele Oh, faz, meu tem poder. Deus. Mas ele quer fazer? Não sei. Vamos respeitar a vontade do nosso Deus. Vamos saber pedir para ele. Esse cego, Jesus precisava fazer aquilo naquele momento. Sabe por quê? Porque ele estava na beira do caminho. Ele estava, seus discípulos lá, mandando ele ficar quieto. Ele deve ter olhado, peraí, que é esse povo? Quem que eles são para mandar esse mendigo, esse cego, que me conhece, sabe da minha história, ficar quieto? Quem que eles são para fazer isso? Aí o Senhor Jesus não aguentou, foi lá e tinha que fazer essa obra para mostrar para eles. Olha, ó, um cego, um mendigo, mas conhece a minha história. Ele sabe que eu sou da descendência, da raiz de Davi, que veio até aqui, da raiz de Jessé, Davi, e cheguei hoje aqui. Ele sabe disso. E o Senhor fez um milagre com ele. É isso que nós temos que ter. E se o Senhor Jesus não fizesse o milagre, estava de frente com o Senhor Jesus podia falar assim: olha, eu vou te salvar tua alma, tá bom? Mas você vai continuar cego. Poderia ter feito isso, mas ele não fez diferente. A tua fé te salvou. Vamos saber pedir para o Senhor Jesus com sabedoria as coisas que nós temos que estar dentro de nós, aquilo que nós precisamos, extrair o melhor. Ele só quer isso, que nós saia de dentro o que é melhor, aquilo de verdade para ele, aquilo que dá para ele assim, mas com sinceridade. Se tiver que ajudar alguém, ajuda, mas com verdade, não com segundas intenções, não com aquilo que você vai fazer querendo receber nada em troca, não. Faça com a mão que a outra não vê. Não é isso que fala a palavra de Deus? Faça que aquilo que você pode fazer, mas entre você e Deus. E pede sempre para o Senhor: Senhor, é da tua vontade? Eu preciso. Eu tenho eu quero tanto isso, Senhor. Eu não vou gritar enquanto eu não receber, parar enquanto tu não der na minha mão. Eu não vou. Ele pode dar se for a hora, mas se você orar diferente para o Senhor, é da tua vontade. Se for da tua vontade, me dá. Agora, se não for, se for atrapalhar o meu espiritual, me dá um bálsamo um consolador, me dá me mostra para mim qual o caminho que eu tenho que fazer para não ficar sofrendo. Daí, às vezes, ele olha essa humildade e o Senhor vai te dar o que você precisa. Vamos saber pedir para o Senhor, como esse cego fez. Ele fez, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, naquele momento, fez aquela obra para mostrar para aqueles arrogantes que, fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Ele foi lá, não, peraí, ninguém vai fazer isso com esse mendigo, essa pessoa humilde que conhece a minha história. O importante é nós conhecer a história do Senhor Jesus, saber quem Ele é, o que Ele pode fazer. Poder Ele tem, Ele sabe o que nós precisamos. Na, a sua doença que você tem, suas enfermidades, os médicos vai lá, é limitado. Ele não, ele sabe.
Se é para fazer uma cura, quando vai fazer, que não vai atrapalhar o seu espiritual. Esse é o conselho que Deus dá nessa noite. Conselho básico. Vamos, vamos pedir sim. Vamos pedir para o Senhor Jesus, mas vamos pedir, Senhor Jesus, mostra para mim se é da tua vontade ou não. Se for, dá para mim, eu preciso. Se não for, dá para mim a conformidade, para mim não largar os teus conselhos e seguir junto contigo. Mas se tudo me der, eu prometo que eu vou seguir o seu caminho até o último dia da minha vida. Esse é o conselho, Deus seja louvado. Amém. Mano, nós vamos orar a Deus, quem Deus der a oração, agradeça a Deus com fé. Faz com agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.